Bom, agora nós vamos começar a falar sobre o hormônio do crescimento. Mais uma coisa, tá? O hormônio do crescimento, ele é produzido pela hipófise e ele é liberado no sangue a cada 3, 5 horas, mas ele tem uma vida média muito rápida, muito curta, certo? Porque ele vem em picos e ele se dissipa rapidamente no sangue. Então ele tem uma vida média útil de 20 minutos, certo? E ele é um pró-hormônio, certo? Ele vai para o fígado e produz IGF-1. Que é o IGF-1? Essa sigla GF no final chama-se fator de crescimento e o I é de insulina. Então é o fator de crescimento semelhante à insulina 1. Para você dosar o hormônio do crescimento, você não dose hormônio do crescimento, você dosa IGF-1, também chamado de somatomedina C, certo? E não esqueça, isso aqui é marcador de envelhecimento. Certo? O ideal no homem é estar acima de 350 e na mulher acima de 300, ok? Vamos em frente. Veja só. Nós estamos falando em marcador de envelhecimento. Olha a normalidade médica e olha a normalidade estatística. Isso a gente deixou bem claro no começo de todo o nosso trabalho do Ortoscan, de todo o nosso curso, bem no comecinho. Olha, a normalidade estatística que a gente não segue, tá? É de 60 a 188 nanograma por ml. Olha a normalidade médica, que é o que a gente tem que seguir. Acima de 350 no homem, nanograma por ml, e acima de 300 na mulher. Então, se você tiver com 188, minha querida, que é a normalidade estatística, ou 60, pior ainda, você está envelhecendo. Nós vamos mostrar para vocês o que o doutor Daniel Rubinman falou em testes que ele fez usando o hormônio do crescimento. Mais para frente um pouquinho, você vai ver como ele tem uma ação realmente incrível no anti-envelhecimento. Tá bom? Isso é uma coisa, inclusive, muito criticada por alguns médicos, isso aí. Mas vamos lá. Após os 35 anos, certo? A tendência é o hormônio do crescimento começar. Acho que após os 35 anos, acho que você nem tem mais hormônio do crescimento, tá? Então, eu sou de acordo de você repor o hormônio do crescimento, não injetável, nós vamos ver por que depois. Eu acho que você deve abandonar a injeção, mas tem outras maneiras de você suplementar esses hormônios, tá bom? Uma coisa, se você quiser ter uma produção de hormônio do crescimento de um adulto jovem, é você suplementar com alguns aminoácidos, que nós vamos falar posteriormente, alguns sais minerais, alguns oligoelementos e algumas enzimas. Nós vamos falar isso aqui posteriormente, certo? E guarde bem, o growth hormone é um marcador biológico de envelhecimento e o normal no homem é acima de 350 e na mulher, mais uma vez, é acima de 300. Isso é o normal, tá bom? Agora, o hormônio do crescimento reverte a ação do tempo. É possível retardar a velhice e promover o rejuvenescimento com GH? Isso é uma coisa muito criticada por muitos médicos e aceitas por muitos médicos. Eu conheço médicos que fizeram especialização em Harvard, porque lá tem um serviço só de anti-envelhecimento, coisa que é proibido falar aqui no Brasil, em anti-aging e anti-envelhecimento, porque o Brasil é um país atrasado nisso aí, sobre tudo, porque isso aqui é proibido, tudo pelo Conselho Federal de Medicina, eles proíbem tudo que é bom, tá bom? E o hormônio do crescimento já está provado que ele é excelente. Nós vamos ver aqui uma série de coisas benéficas que o hormônio do crescimento faz para você, tanto ao nível de queima de gordura, de perda de peso, quanto também de anti-envelhecimento. Usado como anti-age. O hormônio do crescimento realmente é fantástico. Você deve usar, só que você deve saber usar e deve saber também quais são as contraindicações do hormônio do crescimento, tá? Então tá aqui, ó, o Dr. Daniel Rubinman, em 1990, ele publicou nessa revista aqui, ó,
da Inglaterra, que é o New England Journal of Medicine, um trabalho revolucionário. Ele pegou voluntários entre 60 e 81 anos, com reposição de hormônio de crescimento, e após 6 meses de tratamento, houve regressão do quadro de envelhecimento compatível com o rejuvenescimento de 10 a 20 anos. Isso aqui foi apenas uma amostra que eu estou colocando aqui de um trabalho que foi feito por esse médico em 1990, tá bom? Agora, vamos ver aqui as vantagens que você tem com a terapia com o hormônio do crescimento. São várias, minha gente, aqui eu coloquei vários. O hormônio crescimento é anabólico. O que quer dizer isso? Ele aumenta a síntese proteica, certo? Ele causa lipólise, ele queima a gordura, certo? Ele pode aumentar seus níveis de uma maneira natural, tá? Ele é produzido pela hipófise, estimula o crescimento muscular, promove o desenvolvimento ósseo, certo? Eu já falei que a hipófise libera o GH a cada 3 a 5 horas, só que ele se dissipa rapidamente no sangue. E você deve dosar sempre a somatomedina C, certo? E a concentração no sangue aumenta 1 hora após o sono. Então seria interessante usar o hormônio do crescimento mais à noite, tá bom? No fígado, o GH se transforma em GF1, que é o fator de crescimento, nós já falamos isso também. Ele aumenta a oxidação lipídica, com utilização da gordura como fonte de energia, tá bom? Ele aumenta a energia, ele dá mais sono e aumenta a libido. E outra coisa importante do hormônio do crescimento é que ele não é androgênico, ele não causa aromatização, ele é diferente da testosterona, ele não se transforma em estradiol, certo? Porque ele não sofre o processo de aromatização, certo? E com isso você não produz estrogênico e não tem aqueles efeitos estrogênicos eminentemente cerebrais, que nós vamos falar numa próxima oportunidade, tá? Que são vários. Tá? É aquele velho que fica gagá, que dá uma série de problemas, que está sempre mal-humorado. Isso é efeito de estrogênio. Infelizmente, é um hormônio produzido pelas mulheres, mas que tem uma série de efeitos que realmente não são coisas interessantes no nosso organismo. Eu sempre digo, quando eu falo sobre predominância estrogênica, em outro tema, eu sempre falo que a última coisa que uma mulher precisa no seu corpo é de estrogênio e que, infelizmente, ela está cheia. É a doença do século, certo? 21, porque a mulher começa a usar pílula anticoncepcional que está cheia de estrogênio com 13, 14 anos e vai tomar até os 35 anos. Eu conheço gente que toma pílula anticoncepcional 20 anos e ela está com uma predominância estrogênica enorme. Ela não tem progesterona, ela não ovula, ela entra numa fila, por exemplo, de fertilização in vitro, porque ela não consegue ter filho, porque ela não ovula, ela não tem ovário praticamente. Ela faz uma menopausa química aos 35 anos. Ela quer ter filho, não consegue. De tanta pílula anticoncepcional que ela tomou, ela faz uma menopausa precoce e começa a fazer já osteoporose já nessa ocasião, porque ela não tem corpo lúteo, ela não ovula e ela vai ficar envelhecida. É uma velha de 70, uma velha de 70 anos não, porque eu tenho 73 anos, não me considero velho, tá? Pelo contrário. Mas uma pessoa bem idosa, bem mais idosa, certo? Com 35 anos. Ela faz uma menopausa precoce, tá? Ela faz uma menopausa química com 35 anos por causa do efeito do estrogênio, que em grego, volto a informar, quer dizer loucura. A mulher tem TPM porque ela tem excesso de estrogênio e ela é capaz de cometer loucuras durante a TPM. Não vou dizer mais nada em relação a isso aí. Vamos para o nosso programa aqui que é melhor. O hormônio do crescimento ele diminui a partir dos 25 anos e eu já falei, a produção dele é quase nula aos 45 anos, certo? E a diminuição natural do hormônio do crescimento, ele perde massa muscular e ele aumenta a gordura corporal no abdômen. De forma que ele causa lipólise. É importante em relação a quem tem gordura, porque ele causa realmente a quebra dessa gordura.
Outra coisa importante é que o uso do hormônio do crescimento diminui o risco de doenças cardiovasculares, certo? E não fica só nisso aí não, com isso ele melhora a pressão arterial, certo? O hormônio do crescimento também melhora a sociabilidade, diminui o estresse, a ansiedade, a depressão, melhora a pressão arterial, certo? Ele aumenta a capacidade respiratória e física, ele aumenta a visão e a audição, ele estimula o sistema imune, ele melhora a coordenação motora, ele melhora o funcionamento cardíaco, renal, hepático, melhora a memória, a capacidade de concentração, ele melhora a textura da pele, diminuição de rugas, ele atua em todas as células do corpo. Ele transforma a gordura em proteínas e energia para os músculos, ossos e tendões. Olha como é que ele atua. Ele tem uma ação anabólica intensa. E as únicas contraindicações do hormônio do crescimento, infelizmente, ele aumenta um pouco a insulina e consequentemente, a glicose, e as pessoas diabéticas devem ter muito cuidado ou não tomar esses hormônios. E tumores intracranianos e crâniofaringiomas também você deve evitar tomar esses hormônios. Algumas dicas aqui para aumentar naturalmente o hormônio do crescimento. Bom, vamos falar aqui algumas. Durma de 8 a 9 horas por noite. Quanto maior a quantidade e a qualidade do sono, maior a produção do hormônio do crescimento. Você deve treinar com alta intensidade e curta duração, que é o interval training, que é o HIIT, H-I-I-T, que é o High Intense Interval Training. Muita gente conhece. Esse treino aqui faz você perder peso, porque esses outros treinozinhos aí, de você ficar 1 hora pedalando e 1 hora em cima de uma esteira, você não vai perder peso nenhum. Você está cheio de gente gordo querendo perder peso e fazendo esteira aí de 1 hora, não vai adiantar nada. Esse aqui já está provado que vai realmente, que é o único. E você pode fazer isso aqui 10 minutos, 3 vezes na semana, e você vai realmente, isso já está provado. Quem quiser entrar e saber mais detalhes disso aí, é só entrar no Google Acadêmico, que você vai pegar lá em HIIT, só que você tem que fazer sempre em aspas, certo? E colocar HIIT e sua contribuição na perda de peso, tá? Isso aí já é feito nos Estados Unidos e no Canadá, desde 1985, desde 1980, na década de 80, pelos grandes competidores, pelos grandes fisiculturistas. O que mais? Treinar 45 minutos apenas. A partir disso, diminui o grau de hormônio, certo? E aumenta o cortisol. Então, não fique nessa de fazer exercício durante 2 horas. Outra, evite o açúcar, porque o açúcar aumenta a insulina e a insulina diminui o hormônio do crescimento. O consumo de açúcar aumenta a somatostatina. A somatostatina é o hormônio produzido pela célula delta do pâncreas, nas ilhotas de Langerhans, que intervém indiretamente na regulação da glicemia, modulando a secreção da insulina e glucagon. Então, o aumento da somatostatina, ela inibe tudo. Então, quando você tem a somatostatina aumentada, ela inibe também o hormônio do crescimento. Você deve consumir mais proteínas, você deve consumir precursores do hormônio do crescimento. Os aminoácidos lisina, glicina, triptofano, tirosina, arginina, ornitina, carnitina, glutamina, o GABA. Eu falei lá de vitaminas, eu falei de oligoelementos, o cálcio, o zinco, a vitamina B6 e a vitamina C. Isso aqui são precursores do hormônio do crescimento. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais com detalhes disso aí mais para frente. Guarde isso aqui, ó. Se você usar 3 a 5 gramas de lisina, certo? E 3 a 5 gramas de arginina antes do treino, você vai aumentar a produção desse hormônio do crescimento em 700%, minha gente. Olha, quem quiser aumentar isso aí, que faça fisiculturismo, que faça exercício, tenha atividade física, 3 a 5 gramas de lisina e 3 a 5 gramas de arginina. Aumenta em 700% o hormônio do crescimento. Antes do treino, isso aí tem que ser tomado.
Em pesquisas na Louisiana State College of Medicine, 2 gramas de glutamina após o treino ou antes de dormir aumenta também o GH, o hormônio do crescimento, tá? Outra coisa que é importante aqui, ó, aqui todo mundo, isso aqui tem gente que tem isso aqui em casa, a plataforma vibratória, 10 minutos a plataforma vibratória, você pode aumentar 98% do seu hormônio do crescimento. Você pode fazer isso aqui em casa, gente, ó. O hormônio do crescimento aumenta a produção de melatonina. Então, por isso que é interessante você usar antes de dormir também, tá? E o jejum intermitente. Você pode fazer jejum intermitente de várias maneiras. São períodos curtos de jejum, seguido com períodos maiores de ingestão calórica, tá? O jejum intermitente, eu acho que todo mundo conhece hoje o jejum intermitente, né? Você pode fazer jejum de 12 horas, que você já faz, que é o período que você está dormindo praticamente. Você pode fazer de 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 até de 24 horas. Nós orientamos o jejum intermitente de 16 horas com uma janela de 8 horas de alimentação, sendo que nessas 8 horas você pode comer 3, 4, até 5 vezes ao dia. É só não comer lixo, entre aspas, vamos dizer assim, né? Vai encher a cara aí de carboidratos, de açúcares, essas coisas, refrigerantes. Então o jejum intermitente é uma coisa que vai te ajudar muito. E pesquisa na Universidade de Virgínia, jejum de 24 horas aumenta o GH, o hormônio do crescimento, em 2000%. Minha gente, vocês não têm noção do que um jejum pode fazer na vida de vocês. Vocês não têm noção, certo? E vocês não precisam fazer jejum e ficar o dia inteiro sem comer. Vocês podem fazer jejum e tomar suco de verdura, não suco de fruta, tá? Isso aí vai transformar, vai aumentar seu ácido úrico e não é interessante. Vocês podem tomar sopa de osso, que o americano faz muito. Vocês podem tomar chá, vocês podem tomar café, vocês podem tomar água, certo? E vocês podem fazer jejum com suco. O jejum diminui a insulina, o jejum detoxifica, o jejum aumenta o número de mitocôndria no seu sistema nervoso central, nos seus neurônios. O jejum é uma coisa fantástica, maravilhosa, tá? Isso aqui é jejum de 24 horas. Não tem necessidade de você fazer um jejum de 24 horas, porque tem muita gente que vai passar mal. Se você não tiver acostumado a fazer uma dietinha, ou já está acostumado a fazer alguma dieta, ou uma paleo, ou uma low carb, ou mesmo uma cetogênica, não entre querendo fazer jejum de 24 horas aí, sem uma orientação médica, você vai passar mal. Faça o jejum intermitente e vá aos poucos também fazendo esse jejum intermitente para quem não tem experiência, porque se você não tiver experiência e vai tirar o carboidrato e vai querer fazer academia sem tomar carboidrato, você vai passar mal. Você tem que ter uma orientação médica ou com o seu personal trainer, que também não tem problema nenhum, tá? Perca peso, minha gente. O alto percentual de gordura aumenta a insulina e diminui. Tudo que aumenta a insulina é ruim, tá? A insulina é um hormônio que é realmente alto, ele dá uma série de problemas. Isso diminui o hormônio do crescimento. É interessante também você fazer um detox, um suco um suco verde pela manhã. Por quê? Porque ele melhora o funcionamento do fígado e elimina toxinas, certo? E o IGF-1, que é a somatotropina C, nós já falamos, ele é produzido no fígado. Então você vai fazer um detox hepático aí, isso vai ajudar bastante. Outra coisa que já foi comprovada é você rir mais. Pesquisas, já fizeram várias pesquisas com isso aí, e isso aumenta o hormônio do crescimento. E estudos em 1989, voluntários que haviam assistido 1 hora de comédia aumentam em 87% os níveis de hormônio do crescimento. E o riso afasta o estresse. O estresse é o hormônio, o cortisol é o hormônio do estresse. E o estresse é o hormônio que aumenta o cortisol. Então o riso afasta o estresse e diminui o cortisol. E outra coisa que eu falo aqui, diga não à injeção. Sabe? Você pode usar a somatotropina em C4, CH4, que ela é homeopática. Eu uso isso aqui há mais de 35 anos, tá bom? Sempre fui uma pessoa magra, sempre consegui manter minha concentração de massa magra
o melhor possível, e massa gorda o mínimo possível. Você pode tomar aí 5 tabletes antes de dormir, você pode fazer em farmácia de homeopatia, não são todas as farmácias que fazem, tá? Agora aqui eu estou dando uma dica para aumentar naturalmente o hormônio do crescimento. Eu falei para você dos aminoácidos naturais, que é um substituto natural do hormônio do crescimento. E já falei, ó, vocês podem usar a arginina, L-arginina, 1,2 gramas, 1 grama e 200 miligramas. A L-lisina, mesma coisa, tudo 1,2 gramas, tá? Tudo 1,2. Arginina, L-lisina, L-arginina, L-glutamina, L-carnitina, L-ornitina e L-glicina. Com isso aqui, vocês vão ter um substituto natural do hormônio do crescimento. Outra coisa que eu falei para vocês abandonarem o injetável é que para vocês fazerem o hormônio do crescimento injetável, primeiro, ele é muito caro. Segundo, que vocês vão ter que ter uma geladeira especial a menos 4 graus centígrados, perdão, a 4 graus centígrados, para vocês guardarem esse hormônio de crescimento. Vocês não vão poder guardar esse hormônio de crescimento em qualquer geladeira. Se é uma geladeira de 4 graus, vocês vão ter dificuldade de tê-la, tá? E outra coisa, vocês vão ter que fazer o hormônio de crescimento aqui em volta do umbigo todo dia. Você não vai aguentar fazer isso aí. Pouca gente faz isso aí hoje em dia. É muito difícil, tá? Outra dica para aumentar, eu já falei também das enzimas. Então tá aqui, estou dando também para vocês aqui de bandeja algumas enzimas que podem aumentar naturalmente o hormônio de crescimento. Lá vai, ó, papaina 200 mg, pepsina 40 mg, a protease 30 mg, a lipase 30 mg, a bromelina 100 mg, a pancreatina 100 mg e a amilase 30 mg. Você manda fazer 30 cápsulas e toma uma cápsula antes de deitar. Quanto tempo tomo? Não sei, meu. Você toma o tempo que você quiser. Isso aí não tem problema nenhum. Se você tem problema, inclusive, digestório, de problema de fazer digestão, isso aí vai te ajudar bastante na sua digestão também. E isso vai aumentar até teu ácido clorídrico no estômago, que é uma coisa fantástica. Vai melhorar a absorção da sua proteína, vai melhorar a absorção dos seus sais minerais, vai melhorar a absorção das suas vitaminas e uma série de coisas. E vai fazer um bem enorme para o seu intestino, porque você não vai ter desbiose com isso aí, porque não vai passar bactéria, porque o ácido clorídrico em excesso no intestino, no estômago, perdão, não deixa essas bactérias ir para lá para baixo e formar desbiose. E a desbiose é uma coisa realmente que tem que ser combatida. E hoje em dia todo mundo tem desbiose porque come errado. Mais uma vez aqui, ó, 10 minutos de plataforma vibratória aumenta o hormônio de crescimento em 98%. Estou batendo isso aqui porque isso aqui é uma coisa fácil que você pode fazer em casa, tá? Todo mundo pode ter um aparelho de plataforma vibratória em casa. Ah, uma coisa que eu queria falar, que o hormônio do crescimento vendido aqui no Brasil é feito de chifre de viado, tá? Agora, não é chifre de viado, do viado, que você tira o chifre do viado e usa. Não, o chifre de viado é uma erva que tem, tá? E tem concentrações irrisórias. Esquece o hormônio do crescimento vendido aqui no Brasil, tá? Ele é feito de chifre de viado. O chifre de viado é uma erva que eles usam aqui e não tem nada de hormônio do crescimento. É 0,001. Precisa tomar bastante cuidado com as coisas que você compra aqui no Brasil, né?